Diante de tantas histórias que compõem nosso imaginário popular, sem dúvidas os mitos gregos, eles se destacam. Primeiro porque eles são os mitos formadores e fundadores da nossa cultura ocidental. Segundo, porque esses mitos, eles têm lições muito preciosas que atravessaram séculos e chegaram até nós. E aqui no Mosteiro Protestante, levando em conta que é muito importante que um cristão ele entenda, né, a respeito desses mitos, nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito do Velocino de Ouro, Jasão e os Argonautas. Então eu vou primeiro contar a história, e a partir da história, nós vamos conversar algumas coisas, alguns ensinamentos que a gente pode tirar a respeito disso. Bom, essa história começa na Tessália, região da Grécia. Nessa região havia um rei chamado Atamas e uma rainha chamada Nefere. Eles tiveram um casal de filhos. Acontece que Atamas se cansou de Nefere. E como ele se cansou dela, né, a mandou embora e casou com outra mulher. Nefere, com medo de que a madrasta maltratasse seus filhos, ela resolveu tirá-los do palácio e pediu ajuda ao deus Mercúrio, que na tradição grega, né, Mercúrio é o nome romano, o nome latino, na tradição grega ele é chamado de Hermes. Então ela pede ajuda do Mercúrio, né, e que ajuda a proteger essas crianças e dá a Nefere um carneiro. Esse carneiro tinha um velocino de ouro. O que é um velocino? É a pele desse carneiro com a sua lã, né? E esse carneiro voava e esse velocino desse carneiro era de ouro. Esse carneiro, então, ele leva essas crianças, ela coloca as crianças sobre o carneiro, que os leva para um lugar seguro e atravessa a região que vai da Europa para a Ásia. E quando esse carneiro está indo para o outro lado, a menina, Elis, ela cai do carneiro, cai no mar, né? Cuja região ficou conhecida depois como Hellespont, né? Devido ao nome da menina. E o menino consegue chegar até o outro lado, na região da Cólquida. Como ele chegou lá em segurança, Frixo, o nome desse menino, ele resolve sacrificar esse carneiro a Júpiter, que é a versão romana do deus grego Zeus, né? E oferece o velocino ao rei daquela localidade, que é o rei Etes. O rei pega esse velocino e coloca ele numa gruta sagrada, guardado por um dragão que nunca dormia. Então esse dragão cuidava desse velocino de ouro e nunca dormia, mantendo ele em segurança. Bom, na mesma região da Tessália, existia um outro rei que deixou o trono para seu irmão Pélias, com a condição de que quando seu filho fosse maior de idade, que ainda era criança, o irmão passasse o trono para ele. O nome dessa criança era Jasão. Quando Jasão chega até a idade de assumir o trono, ele pede ao seu tio, né, o que era seu por direito. E o tio parece estar bem inclinado a aceitar passar o trono para Jasão, né, enfim. Só que aí ele sugere uma gloriosa aventura, que Jasão vai em busca do velocino de ouro. O velocino de ouro que estava na região da Cólquida. Segundo Pélias, esse velocino pertencia à família. Então, pertencendo à família, Jasão deveria buscá-lo porque era deles por direito, então era do tio por direito. Para que ele pudesse chegar à região da Cólquida, que ficava na Ásia, Jasão precisava de um barco. Mas acontece que na Grécia Antiga existiam muito poucos barcos, né, que pudessem ser utilizados para transportar uma boa quantidade de homens. Então ele convoca os jovens mais corajosos e mais desejosos de aventura da Grécia. Dentre eles tem alguns famosos, como o próprio Hércules e Teseu, que fazem parte dessa tripulação. E resolve pedir a um construtor que fizesse um navio que pudesse abrigar 50 homens. Para as proporções da época, um navio que sustentasse, que abarcasse 50 homens, era um navio considerado muito grande. E o construtor desse navio se chamava Argo. E o nome desse navio, em homenagem ao construtor, também se chamava Argo. Todos aqueles que participaram dessa tribulação, então, foram chamados de argonautas. E daí vem o nome Argonautas. Bom, conforme navegavam,
Jazão e os argonautas eles passaram por várias aventuras. Dentre elas, ainda em pleno mar, de acordo com as técnicas de navegação da Grécia Antiga, eles chegaram às Ilhas de Colisão, ou às Symplegades. O que acontecia? Essas ilhas elas flutuavam no mar e elas se fechavam e esmagavam quem tentava passar entre elas. Então elas, sempre que alguém tentava passar, elas fechavam e esmagavam quem tentava passar por ali. Bom, acontece que Jazão usa de uma estratégia. Ele faz com que um pombo passe por entre as ilhas, que quando sentem a presença do pombo, elas vão se fechar. E aí, ao se fecharem, elas abrem novamente. Nesse momento que elas fecharam e pegaram, inclusive, parte das penas desse pombo, pobre pombo, quando elas vão se abrir de novo, aí Jazão dá ordens aos seus homens, e eles remam, e conseguem atravessar do outro lado, e quando a ilha fecha, ainda pega a polpa do navio, mas eles conseguem passar para o outro lado. Quando Jazão chega lá na região da Cólquida, lá onde está o rei Étis, que tinha recebido esse velocino de ouro, ele diz que ele daria esse velocino a Jazão, mas Jazão precisaria, em primeiro lugar, ter o direito de ir buscá-lo, e segundo, conseguir vencer o dragão que guardava esse velocino para que pudesse tomá-lo de volta. E quais são as tarefas que Jazão tinha? Ele tinha duas tarefas. Primeiro, ele precisava arar a terra com 2 touros que tinham patas de bronze e que soltavam fogo. E a segunda era semear os dentes de dragão que Cadmo havia matado. E de acordo com a mitologia, de acordo com a lenda, quando esses dentes de dragão fossem semeados, iriam nascer da terra guerreiros que lutariam contra a pessoa que semeou esses dentes de dragão ali naquela terra. Bom, Jazão aceita então o desafio, E aí no grande dia o povo se reúne no campo de Marte. A multidão, o rei sentado no seu trono, tá lá, toda a multidão, em locais mais elevados, olhando, até que chegam os touros cuspindo fogo, com as suas patas de bronze, e deixam todos apavorados, mas Jazão resolve enfrentá-los com ousadia, Ele quer domá-los, colocar um jugo no pescoço daqueles touros, para que eles pudessem arar a terra. O que Jazão faz quando ele se aproxima daqueles touros? Ele acaricia-os, e consegue colocar o arado no pescoço desses touros e consegue arar, deixando todos assombrados, E os gregos, inclusive, gritaram de alegria quando ele conseguiu essa façanha. Aí veio a segunda tarefa. E nessa segunda tarefa surgiram os guerreiros. É interessante como a história conta que quando o Jazão colocou os dentes na terra, logo já brotaram guerreiros que já foram direto para o ataque. Então, eles imediatamente, assustando a todos, já foram para ataque. Acontece que Jazão ele foi auxiliado por uma personagem muito importante da mitologia grega, que também está presente, inclusive, numa peça de teatro, talvez uma das peças de teatro mais famosas de Eurípides, que é Medeia. Medeia era filha do rei Étis e ela era uma feiticeira. Sendo uma feiticeira, ela deu algumas dicas para Jazão, inclusive deu alguns artefatos mágicos, até poções, para que ele conseguisse realizar a sua tarefa. E de fato, ele tinha uma pedra encantada, e quando esses guerreiros se levantaram contra ele, a própria Medeia, que estava ali na multidão assistindo tudo, ficou apavorada. Ele, com uma pedra enfeitiçada, joga essa pedra no meio dos guerreiros, que começam a lutar entre si, se matam entre si. E aí, com isso, a vitória esplendorosa de Jazão e dos gregos, eles vão abraçar a Jazão, a própria Medeia, se pudesse também iria, mas o pai dela não sabia que ela estava auxiliando Jazão, então eles têm toda essa comemoração e é hora de ir até o dragão conseguir, o dragão que nunca dormia, conseguir lá o velocino de ouro. Bom, mais uma vez com a ajuda de Medeia, Jazão vai até o dragão e coloca nele um feitiço que o faz dormir. Então esse dragão cai no sono, dorme, e aí Jazão consegue esse velocino e foge, Vai embora ali daquelas terras antes mesmo que o rei reclamasse ali aquele velocino de ouro ou qualquer coisa, e ao fugir ele leva a Medeia com ele, que vai se tornar sua esposa, e aí vai começar uma outra história, como eu disse, aí a peça de Eurípides vai dizer justamente depois que Jazão já está, novamente no território lá da Tessália, e ele foge,
tá? Com Medeia, leva o Velocino, entrega o Velocino a Pélias, que é o seu tio, para que ele pudesse reclamar o trono, tomar o trono, e ele consagra o navio, né, o seu belo Argo, que é o nome do navio, a Netuno, que é o deus dos mares, que é o equivalente do grego Poseidon. É interessante que essa história é a mais antiga, talvez, história de navegação da humanidade, né? É muito legal e interessante a gente pensar como é narrada uma expedição marítima e como essa necessidade de aventura ela já está presente no imaginário das pessoas há muito tempo. Essa ideia de aventuras, enfrentar os mares, enfim. E é interessante também que provavelmente, se a gente for pensar nesse caráter de Jasão e os Argonautas, eles são considerados basicamente piratas, né? Não são uma frota governamental, mas eles vão, e essa ideia de chegar a uma determinada localidade e saquear e ter os bens de uma determinada localidade, assim como eles foram em busca desse Velocino de ouro. Bom, a história de Jasão e os Argonautas, ela está no cinema, né, num filme muito antigo, né, nunca assisti esse filme, eu só conheço a história, mas tem um filme muito antigo de Jasão e os Argonautas. Esse filme de Jasão e os Argonautas é de 1963, e essa história é contada, né, em poemas, enfim, está, né, presente na arte, no imaginário popular, em quadros, e assim sucessivamente. E aí um dos poemas, né, que é citado, Jasão e os Argonautas, inclusive o navio Argo, né, indo ao mar, é um poema de Pope, né, que é conhecido como Ode ao Dia de Santa Cecília, em que ele fala: quando a primeira nau ousadamente desafiou o mar em sua popa, o traste-o as cordas de edilha da lira. Enquanto Argos completava as árvores, até há pouco suas companheiras descer do Pélion para a praia virem. Os semideuses em silêncio ouviram, e os homens em heróis se transformaram. Então, a ideia do Argo, ou Argos, né, o navio mitológico, está presente também. O Velocino de Dyer, mais um poema, descreve Argos e sua tripulação, trazendo toda essa ideia do imaginário popular da aventura, servindo de base para as grandes histórias de aventura que a gente tem no cinema hoje, e, enfim, que nos agrada tanto. Bom, mas e aí? O que isso tem a ver com uma página chamada Mosteiro Protestante? Primeiro, eu acredito que grande parte daquilo que nós entendemos como mitologia grega, ou como conhecimento da literatura, é essencial para a nossa vida, tá? Primeiro, a nossa inteligência. Afinal de contas, como eu disse, eu acredito que a gente deve prezar pela inteligência acima de qualquer coisa, tá? Então nós devemos estudar, nós devemos aprender. Mas como cristãos, nós podemos primeiro tirar algumas analogias, né? Algumas analogias interessantes a respeito dessa história. Primeiro, perceba que quando Jasão e os Argonautas eles vão em busca desse Velocino, o Velocino não é um fim em si mesmo. Eles não estão buscando o Velocino com interesse próprio, né? Para usar o próprio Velocino, mas ele traz uma legitimidade ao governo de Jasão. Jasão se tornando como o governante lá daquela região da Tessália, né? Segundo, perceba que Jasão ele adquire maturidade com essa missão. Ele não é uma pessoa madura. E isso ensina a nós duas coisas interessantes. A primeira delas é que, da mesma maneira com que o Velocino em si ele traz uma legitimidade, a nossa missão, aquilo que nós vivemos como cristãos aqui na Terra, nós não devemos ter as coisas como fins em si mesmas, mas como se elas trouxessem uma legitimidade com um senso de missão. E essa missão precede a capacidade, né? Aquela velha história, aquela frase que é muitas vezes dedicada a Einstein ou outros, e enfim, mas tudo hoje em dia se coloca na conta de Einstein ou de Santo Agostinho ou de Clarice Lispector. Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. E isso não é só uma ideia cristã. As pessoas que realmente precisam se colocar e se disponibilizar à missão, seja qual for esta missão, nem sempre são capacitadas, mas são capacitadas durante o processo. Outra coisa, perceba que Jasão não vai em busca do Velocino sozinho. A gente nem falou muito sobre a contribuição desses outros heróis, embora
Como eu disse, alguns ficaram eternizados depois com aventuras próprias, como o próprio Hércules, né, que é um dos personagens aí mais famosos da mitologia grega. E era um dos tripulantes, era um dos argonautas. Porque nenhum herói se salva sozinho. Então nós não podemos pensar que nós nós conseguimos qualquer coisa estando sozinhos, estando solitários. Nós precisamos de comunidades. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar unidos com um grupo de pessoas que pensam igual ou que tem uma mesma missão que a gente. Por fim, a razão é parte da missão. E aqui é um ponto muito interessante. De maneira nenhuma eu quero fazer analogia à feitiçaria de Medeia, né? Até porque Medeia é uma das vilãs mais famosas do teatro grego, né? Cuja peça imortalizou a crueldade dessa mulher, e nem fazer nenhum tipo de analogia à magia em si, ou feitiçaria, ou qualquer coisa que seja, mas perceba como Jasão utilizou de inteligência muito mais do que a força bruta, né? E a valorização dessa inteligência, desse conhecimento para conseguir chegar aos seus objetivos é muito importante nesse processo. E por fim, eu acredito que todos os mitos, é por isso que eu trago eles, né? A gente pode tirar muitos ensinamentos disso, muitos significados desses mitos, que nos auxiliam ou nos alimentam o nosso imaginário, né? Afinal de contas, essas histórias nos dão significados, nos fazem entender e ver o mundo dando nome a coisas que a gente não consegue nomear. Então essa sede de aventura de Jasão mostra, dentro do interior do ser humano, um desejo, os mitos de maneira geral, mostram um desejo por um algo superior. Muitas vezes a gente fica aqui na nossa vida assustado, acuado, né? E até porque a gente é abarrotado de situações que nos acuam mesmo, como o trabalho, como, enfim. E se nós vivermos essas aventuras por meio de literatura, por meio de filmes, séries, ou qualquer que seja, isso nos ajuda a dar significado, né? Um colorido à vida. Alimentar o imaginário é muito importante. E não é à toa que, biblicamente, nós temos o mito que se fez verdade. Essa sede por histórias, essa sede pelo transcendente, que é descrito em todos os mitos, ela se fez carne e passa a existir em Cristo. E Cristo não é um mito no sentido falso da coisa, né? Uma história que não aconteceu, mas um mito que se fez verdade. Aí você vai me dizer, nossa, mas você vai apelar ao paganismo para poder falar de cristianismo. Eu não estou fazendo nada diferente do que o apóstolo Paulo fez em Atenas, numa das minhas passagens favoritas da Bíblia, em Atos capítulo 17. Uma das frases mais belas para mim, que também sou cientista, e fala a respeito disso, nele, Atos 17, 28. Nele vivemos, nos movemos e existimos, porque dele também somos geração. E essa frase, na verdade, é a frase de um poeta grego se referindo a Zeus. E ao se referir a Zeus, Paulo traz esse poema e ressignifica ele para falar sobre o Deus do Antigo Testamento, o Deus criador de todas as coisas. Então, se o apóstolo Paulo se utiliza dessas coisas e redime-as, ressignificando-as em Cristo, ressignificando-as para que as pessoas pudessem entender aquilo que é de Deus, por que aqui no mosteiro nós não faríamos diferente? E aí por isso que eu vou dizer a importância de nós entendermos e conhecermos a respeito da literatura. De nós entendermos, até porque é um mundo em que o Novo Testamento surge. O apóstolo Paulo, quando ele vai pregar nas suas viagens missionárias, essas histórias estão no imaginário, povoando os primeiros cristãos. E eles começam a fazer a construção da sua teologia a partir daquilo que eles já conheciam, a partir das histórias que eles já vivenciavam. E da mesma maneira nós, todas essas histórias têm verdade, e toda verdade é uma verdade de Deus. A igreja tem um papel de discernir, purificar e conduzir essas histórias para a glória de Deus e para o crescimento. Não só essas histórias antigas. Quais são as histórias que povoam o nosso imaginário popular hoje? São filmes? Filmes da Marvel, talvez? São séries? Né? Agora a gente está, enquanto eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente está no hype aí da última temporada de Stranger Things. Todas essas histórias, elas têm um significado, elas têm uma verdade por trás. E essa verdade que está por trás dessa história são verdades de Deus. E nós
temos a missão de se utilizar delas para apontar para Cristo. Então aqui no mosteiro, nós vamos sim falar, aprender, conversar sobre essas histórias. Elas não têm o objetivo de substituir o Evangelho. Nós também vamos falar de Bíblia, nós também vamos falar de teologia. E o Evangelho é a história por excelência, a história do mito que se fez verdade. Né? Aquele que nos deu a salvação, que começa, agora estamos no tempo do Advento também, enquanto estou gravando esse vídeo, o tempo do Natal. Mas, enfim, vai até a ressurreição, até a sua subida aos céus em poder e grande glória. Então essas histórias, elas não substituem o Evangelho, mas elas apontam para o Evangelho. Elas apontam para esse Cristo, que é um mito que se fez verdade e trouxe a salvação para todos nós. E frente a isso, eu convido você a participar mais ativamente aqui do Mosteiro Protestante. Ainda somos um canal pequenininho. Quando eu estou gravando esse vídeo aí, esse é o primeiro vídeo, né, que eu vou tentar divulgar aí no canal e vamos ver se a gente consegue uma boa projeção, um bom crescimento. Então a gente ainda é pequenininho, mas eu convido você a se inscrever nesse canal, né, curta esse vídeo também, compartilhe com pessoas que são apaixonadas pela mitologia grega e são cristãs, né, ou que não são, e use esse vídeo para evangelizá-las também, para falar do amor de Cristo a partir desse vídeo. Esteja conosco, nós teremos então vídeo toda segunda-feira e sexta-feira. Segunda-feira falando alguma coisa a respeito de literatura, sexta-feira falando alguma coisa de teologia, mas fique com a gente. Se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, fique com a gente tem uma longa caminhada de aprendizado para fazer juntos. Deus abençoe a sua vida, fique na paz de Cristo.